Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmãos, eu estou trazendo aqui mais um vídeo e o vídeo dessa vez se refere à perseguição aos cristãos. Nós já tivemos no passado bem distante uma grande perseguição contra a Igreja de Deus, aquelas pessoas as quais trabalhavam pregando a palavra de Deus, apenas pregando a palavra de Deus, mais nada. E foram perseguidos, foram mortos à espada, foram mortos apedrejados, foram mortos crucificados, e muitos deles pagaram o preço com torturas e muitas coisas terríveis. Então, nós não estamos longe de passar por mais uma vez por esses pontos. Eu digo nós no modo geral, mas não é bem nós, que nós não somos, quer dizer, eu não sou um pregador do evangelho porta a porta, como muitos fazem, né? Ou poucos mesmo. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: está se levantando uma grande nação aí contra a palavra de Deus. E eles estão criando aí uma lei a qual vem proibindo a pregação da palavra de Deus. No caso, a pessoa que prega de porta a porta ou passa a palavra de Deus para alguém, alguém vai denunciá-lo e ele vai ser criminalizado por causa da palavra de Deus que ele está pregando. E isso significa que é uma grande perseguição contra a palavra de Deus. Você praticar obras péssimas não tem problema nenhum. Se você rouba, inclusive tem vários bandidos que foram soltos há poucos tempos, por causa do coronavírus, foram soltos na rua, já estão fazendo assalto a bancos, fazendo assalto em estrada de moto, fazendo assalto de carro, tocando fogo em carro na beira das pistas. Então, para você ver, não tem problema nenhum, pode fazer isso aí muito bem. A única coisa que você não vai poder é pegar a palavra de Deus e pregar para uma pessoa, para que ele conheça a verdade e chegue a se converter a Jesus Cristo. Como nós estamos passando por esse tipo de coisa, nós sabemos que, não sei se vocês já sabem, que a Bolívia baixou uma lei a qual, a partir de 1 ano e meio, vai ser regime total naquele país. Ninguém vai poder mais pregar a palavra de Deus lá na Bolívia. Bolívia, segundo a informação que eu tive, assisti até um vídeo falando sobre isso. Então lá vai ser proibido pregar a palavra de Deus. Eu tive assistindo, inclusive, uma matéria de um pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e ele deu uma entrevista falando também sobre isso, que a perseguição vai começar lá. Desde que tenha uma revolução muito grande, que nem já está tendo no país, não sei se vai prosperar. Mas espero que prospere, porque a palavra de Deus deixa bem claro, né, que a porta dos infernos não prevalecerá contra a palavra de Deus. Então, para você ver que isso é um tema bíblico que nós não podemos trazer para hoje e ao mesmo tempo podemos. A parte da perseguição à Igreja de Deus. Nós tínhamos no passado um apóstolo chamado Estevão. E esse apóstolo, ele foi apedrejado só porque pregava a palavra de Deus. Só porque pregava a palavra de Deus, ele foi apedrejado. Então, segundo a informação de um padre, qual eu admiro muito, e esse padre, ele também se manifestou contra essa ação da lei que está sendo colocada, implantada, se não me engano, no estado de São Paulo. Eles estão querendo também proibir a pregação da palavra de Deus. Então, como a força de liberdade, né, de expressão é causa do Estado, eles estão, nada tem a ver com o país. O Estado pode adotar a regra que ele quiser nesse ponto. Então aí o padre também foi contra essa ação, e o que me chamou mais atenção foi a parte que o padre disse que é melhor ele falar
arrumar, como se diz assim, prestar conta aos homens por falar a verdade, e claro que muitos vão achar ruim porque ele falou aquela verdade, de que prestar conta a Deus por omitir a verdade e ser a favor da mentira. Então que Deus abençoe aquele padre com muita saúde, paz e proteção, porque, irmãos, há uma grande diferença entre crentes, evangélicos e cristãos. Os evangélicos e os crentes, quando essa lei for colocada, eles vão aceitar muito bem. Por quê? Porque vão dizer assim, é um decreto das nossas autoridades e a Bíblia diz que nós devemos aceitar, devemos obedecer às nossas autoridades. Então, para eles vão estar bem, para o crente e o evangélico vai estar bem. Mas para o cristão, eu duvido que ele fale uma coisa dessa. Porque o cristão, ele não obedece nesse ponto a autoridade nenhuma, como foi no caso de Estevão e também o apóstolo Paulo, não obedece a autoridade nenhuma, a não ser a própria autoridade de Deus. Só a Deus você deve obedecer e mais autoridades nenhuma. Porque basta um governador baixar um decreto, todo mundo não é nossa autoridade, nós temos que obedecer ele. Depende do decreto que foi baixado para que você, que conhece a palavra de Deus, obedeça. Porque uma dessa, jamais um cristão vai obedecer. Ele vai continuar pregando a palavra. Se causa as redes sociais não aceitar mais ele pregando pelas redes sociais, mas ele vai no porta a porta. E não importa, porque o cristão, ele nada tem nesse mundo, senão apenas a palavra de Deus para ele pregar e o reino de Deus para ele herdar, se ele cumprir a promessa de Deus até o fim. Então, pessoal, eu vou ler um tema aqui sobre o apóstolo Estevão. A perseguição contra a igreja de Deus naquele período. Mas eu vou ler aqui só do capítulo 7, versículo 51. Isso aqui, eu vou ler aqui o versículo 50. 7, versículo 50. Diz assim, isso foi Estevão falando. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Essas pessoas, eles resistem ao Espírito Santo. Eles não querem nada com a palavra de Deus. Eles não querem nada com a verdade. O que eles querem é o certo ser errado e o errado ser certo. Por onde as pessoas que pregam o Evangelho de Jesus Cristo, eles vão ser perseguidos. Eu conheço muitos líderes de grandes denominações que têm força de vontade de lutar a favor da verdade. Você olha os comentários, só se vê todo tipo de xingação contra aquela pessoa. Porque a pessoa que realmente sente sede de servir a palavra de Deus, de servir os mandamentos de Deus, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é xingado, ele é torturado, ele é todo tipo de coisa ruim cai sobre cima dele. Engraçado que as calúnias que joga contra essas pessoas não tem lei para defendê-los de maneira nenhuma. Agora, outra coisa do mundo, qualquer coisinha aqui lá fora, a lei cai em cima matando. Mas essas pessoas que são tão caluniadas, as pessoas através das redes sociais tentando matá-los, desejando morte deles, que alguém tem que fazer isso. E cadê? Agora, aí é onde está cada um de nós pensar direitinho como é que a revolução está agindo a favor da palavra de Deus, mas a favor só para destruir. Então vejam só. Vós que recebeste a lei por ministério de anjo e não aguardaste. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso aqui foi Estevão na hora que estava sendo apedrejado. Vejam também
o tamanho do amor dessa pessoa pelas pessoas que ali estavam. Ele apresentando aqui, ele já na angústia da dor, da morte que estava sentindo, mas em vez de ele agir contra aquelas pessoas, blasfemar contra elas, falar mal contra elas, não, estava de amor puro com aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. E também o resto da leitura aqui vai nos deixar aqui uma passagem maravilhosa. Então vejam só. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram aos pés de um jovem, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo, pessoal, já é o apóstolo Paulo que já estava presente ali. Só que o apóstolo Paulo, até esse período, ele era um executor da lei. Ele defendia a lei e matava aquelas pessoas que criam em Jesus Cristo, cristão. Entendeu? É como se fosse hoje um evangélico, crente é crente, evangélico é evangélico, o cristão é cristão. Evangélico poderia ser ali o apóstolo Paulo, até aquele período que ele era uma pessoa que dizia ele que servia a Deus, mas tentava eliminar as pessoas que pregavam o próprio evangelho de Deus. Ninguém dá nem para entender como é isso hoje, né? Então vejam só. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Então veja aqui o tamanho do amor de Estevão. E vejam também que pela fé aonde ele chegou. Você imagine se for tirado essas pessoas de fé, essas pessoas que agem pela fé, que pregam a palavra pela fé, se eles forem impedidos de pregar o evangelho de Jesus Cristo, como é que vai ficar essa terra? Entregue apenas na mão de comunistas, né? Como é Cuba, proibido pregar, como é a China, proibido pregar, como é a própria Bolívia está sendo agora, Venezuela não é lá essas boas coisas também de fazer pregação, então estão querendo também implantar o regime comunista aqui no Brasil. Incrível, pessoal, que tem até umas leis que foi assinada há poucos tempos aí, e senadores evangélicos, não cristãos, senadores evangélicos votaram a favor da lei, né? Que eu não vou nem falar o nome da lei aqui, eu sei que é uma lei que ela vem impedindo da liberdade de expressão. Você não pode falar mais nada do que é errado. Se falar de uma coisa que é certo, eles aceitam, mas se falar de alguma coisa que é errado, você é penalizado e preso 7 anos de cadeia sem direito a advogado. Quer dizer, então, 7 anos de cadeia em regime fechado. Isso aí, segundo os estatutos da lei, que eu não sei se vai ser aprovado. Só falta, me parece agora, só a Câmara dos Deputados. Porque o Supremo Tribunal Federal já aprovou. Então o Senado já aprovou, agora é a Câmara dos Deputados. Então, se lá for barrada, é sorte. Se não, vai prosseguir uma lei maligna, a qual não traz benefício nenhum para a sociedade brasileira. Então, pessoal, vocês vejam aqui que pela palavra de Deus é que move toda a fé cristã. A fé cristã, ela se move através da pregação da palavra, através de estudos bíblicos, que a pessoa vai crescendo na fé e Deus vai enviando o Espírito Santo para a gente ter mais conhecimento. Porque antes de eu me converter, eu assistia alguns vídeos de pastores. Na hora que eu estava procurando alguma coisa na TV, passando de canal em canal, caiu em um pastor, estava pregando naquele momento. E eu tirei ligeiro. Mas em outros dias, 4, 5 dias depois, eu passando de novo, caiu. Aí eu parei um pouquinho e vi que realmente tinha alguma coisinha que me interessava.
E tem um programa que passava no sábado na Band, eu acho que de 9 horas da manhã, não sei se ainda está passando, que está com os dias que eu não assisto mais TV, e eu via lá outro pastor, hoje é um grande líder brasileiro das igrejas, né, Assembleia. Então eu assisti também aquele vídeo, comecei a gostar daquele vídeo, daquela pregação daquele pastor, e graças a Deus que um ensinando e outro ensinando, foi que hoje eu tive uma grande conclusão, que realmente a palavra de Deus é que nos fortalece. Ninguém vive nesse mundo se não for permissão de Deus. Até mesmo os comunistas que odeiam a palavra de Deus, que odeiam a verdade, só gostam daquilo que favorece a eles, mas mesmo assim eles recebem a proteção de Deus para que execute os seus prazeres, né? Então, pessoal, que Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo. Espero que vocês continuem lendo a Bíblia, não fracassem na fé, permaneça na fé em Deus, porque Deus vai te livrar hoje, amanhã e sempre. E orem sempre pelas autoridades cristãs que estão lá nos poderes mais altos aqui da terra, né? Os poderes que eu digo com cargos mais altos, mais elevados, mas estão lutando para que muitas coisas ruins não cheguem de imediato no nosso país. Pessoas que estão fazendo revolução, estão fazendo caravanas para ir ao plenário, para fazer debates, fazer todo tipo de ação contra aquela lei que eles estão querendo criar no nosso país. Então, sei que eles estão bem avançados nisso aí, é o interesse próprio dos partidos comunistas, porque faz parte da característica deles. Então, só resta a nós orar a Deus e pedir proteção para toda a família, para que a família não seja destruída como eles querem destruir, né? Que Deus deixou nós para viver em paz e abundância, mas infelizmente que a paz alguém está querendo tirar. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.